todo mundo acompanhou no começo dessa semana o drama do jornalista Carlos Baldassarri, de Araraquara, que foi fazer a cobertura de um acidente em uma rodovia próximo de Araraquara e se deparou, infelizmente, com a morte do próprio filho. Ele estava ao vivo nas redes sociais, as imagens viralizaram e a gente está com ele pelo Skype, direto de Araraquara. Ele vai conversar com a gente a respeito dessa experiência, Carlos, que eu imagino que você jamais pensaria passar em algum momento da sua vida. Tudo bem? Seja bem-vindo à Educadora de Limeira. Como é que está o coração de pai? Um abraço, bom dia, um abraço a todo o pessoal aí da Educadora de Limeira, a todo mundo que acompanha, toda a região aí. O coração do pai está estraçalhado, o coração do pai está arrebentado, mas eu tenho muita fé em Deus e eu frequento uma instituição filosófica, eu estudo mente humana há 15 anos e, graças a Deus, esse conhecimento que eu adquiri está me mantendo em pé. Estou me mantendo em pé pelo seguinte, Carlos, eu aprendi, tive essa aprendizagem nessa instituição, de que quando as coisas não são boas aos nossos olhos, a gente deve agradecer em dobro, porque naquele momento que não é tão agradável, Deus está dando o melhor para a gente. Então eu me apego a isso, e eu acho que Deus naquele momento deu o melhor que Ele poderia dar para o meu filho. E se Deus deu o melhor que Ele poderia dar para o meu filho, por que é que eu não vou ter a aceitação? Agora, Carlos, como é que a informação do acidente chegou até você? Alguém te ligou avisando do acidente e você disse ter tido uma premonição, algum sentimento de que algo bom não estava para acontecer. Como é que foi os momentos antes da sua chegada no local do acidente? Quando que você percebeu que, de fato, era o carro do seu filho que estava lá batido e, infelizmente, com ele morto do lado? A gente tem a página aqui, que é o Balda News, e eu tenho um programa pelo Facebook de jornalismo diariamente, começa às 6h35 e vai até 7h15 da manhã. E eu estava no estúdio, já pronto para entrar no ar, quando a nossa página, graças a Deus pelo trabalho que a gente faz aqui, ela é bem conhecida, e alguém passou pela rodovia, viu o acidente e me avisou pelo Zap. Falou, tem um acidente aqui grave, assim, assim, assim. E aí eu falei para o rapaz que trabalha na técnica comigo, eu apresento o programa de manhã sozinho, e à noite eu apresentava com meu filho. E às vezes ele apresentava de manhã também, a mulher dele está grávida de 3 meses, então tem dia que ele fala, pai, eu preciso ir no médico, preciso isso, preciso aquilo, então ele ficava comigo mais à noite, e durante o dia ele dava atenção para a esposa. E aí alguém passou e falou, teve um acidente aqui, assim, assim, assim. E é o trecho que meu filho utiliza nessa rodovia, ele usa quase que diariamente esse trecho. E aí eu olhei para o meu amigo e falei, cara, que sentimento ruim que eu tive agora, pelo amor de Deus, eu espero que não seja o meu filho. Mas não vamos abrir o programa do estúdio não, são 6h20 ainda, em 10, 15 minutos a gente chega até o local do acidente e a gente faz o programa de lá hoje. E durante todo o percurso, eu estava dirigindo o carro e eu falava para ele, cara, eu estou com uma coisa tão ruim, eu estou sentindo uma coisa tão ruim, eu nunca senti isso na minha vida, pelo amor de Deus, espero que não tenha morrido ninguém nesse acidente, mas eu estava assim, já meio fora do ar, porque na realidade eu recebi a mensagem que tinha uma vítima fatal. E eu falava assim, eu só não quero que seja meu filho, mas eu também não queria que fosse ninguém. E a hora que eu cheguei no local, eu parei o carro bem distante do acidente, cerca de 100 metros do acidente, eu desci do carro, abri a live e falei, bom dia, estamos começando aqui o jornal, tal, 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 hoje de uma forma muito triste, um grave acidente aqui, só para você ter uma noção, algo precisa ser feito nesse trecho. Nos últimos anos, nesse mesmo local, já morreram 44 pessoas, fora o meu filho. E eu estava lá, abri, mostrei o caminhão, estava a viatura do Corpo de Bombeiro, estava a viatura do resgate, estava da concessionária, eu fui passando entre os veículos até que eu focalizei o carro destruído no meio da pista, um corpo coberto já com aquela manta, e naquele momento que eu vi que era a traseira de um Gol. Aí, ali, eu acredito, cara, Carlos, que a gente tem algo, no nosso cérebro que muitas vezes faz com que a gente se desligue porque a gente não suporta fortes emoções. Eu estudo isso.
E naquele momento eu percebi que o carro, eu via ele branco, eu via ele prateado, eu via ele branco, eu via ele prateado. Eu fui me aproximando e eu não conseguia identificar que cor que era o carro. Até que eu cheguei bem próximo e o carro do meu filho tinha uma faixa preta no capô e no teto. E a hora que eu chego bem próximo do carro, eu vejo o teto todo dobrado e a faixa preta. Aí eu falo assim, minha Nossa Senhora da Aparecida, que acidente triste. Porque naquele momento, tá, eu por questão de ética, e acredito que vocês também, em todos os acidentes que a gente cobre aqui, eu não mostro placa de carro, eu não dou o nome da vítima enquanto a família não for avisada ou pela funerária, ou pela polícia rodoviária, ou pela polícia militar, porque eu acho que é uma questão de empatia e respeito às pessoas, né, que são, infelizmente, em acidentes assim, pegas de surpresa em suas residências. Então, eu aguardo a polícia autorizar a gente a divulgar o nome de qualquer vítima. E naquele momento que eu vi que era o meu filho, era o carro do meu filho, eu sabia que ele estava sozinho no carro. Eu reconheci o tênis que ele estava, que a manta que cobriram deixou o pé de fora, eu sabia que era ele. E aí eu falei assim, eu passei por ele, assim, né, não mostrei a imagem, passei pelo carro e falei para as pessoas, olha, a gente vai voltar a qualquer momento com mais informações. Eu não faço isso nas minhas lives, eu permaneço com a live ali no ar, no acidente, mas naquele momento eu tive que ter a cautela de pensar na mãe do meu filho, nós somos separados, mas a gente se dá muito bem, e a esposa que está grávida. Então eu encerrei, eu não dei detalhe nenhum, eu peguei meu telefone e liguei para minhas duas irmãs, para que uma fosse na casa da minha ex-mulher e a outra fosse na casa do meu filho. Só depois disso é que eu ia dar o nome. Eu permaneci lá. Você vai falar assim, mas você teve toda essa frieza. A questão não foi frieza, foi o zelo que eu tinha que ter para que a notícia chegasse primeiro para a mãe e primeiro para a mulher dele. E sair dali, para mim, naquele momento, não ia me resolver nada. Aliás, naquele momento, eu tinha que estar ali, porque fui eu que identifiquei praticamente o meu filho ali pela situação do carro, a placa do carro e tudo mais. Fui eu que passei todos os dados para a concessionária, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Rodoviária. Então, eu tinha que estar ali. E aí, a hora que minhas irmãs me ligaram, que elas já estavam sabendo, aí eu voltei em uma live, porque eu tinha que ter a responsabilidade também de passar para as pessoas que confiam no nosso trabalho o que estava acontecendo. Então, eu volto ao ar e falo, gente, olha, estamos de volta aqui neste grave acidente, assim, está aqui o caminhão, está aqui o carro, nesse momento, eles estão colocando no carro da funerária o corpo do jovem que se acidentou, e agora eu gostaria que vocês se preparassem, porque eu vou falar quem é o condutor do veículo. O condutor do meu veículo é o meu filho, eu perdi meu filho agora aqui nesse acidente. Deus quis assim, eu não me lembro agora assim os detalhes finais do encerramento da reportagem, e aí eu passei para todo mundo que era meu filho, né? E que por respeito, né, à família, eu precisei aguardar até que todos fossem avisados. Então, assim, eu estou vendo muitos comentários, não fiz com essa ideia, né? Quem quer cobrir a morte de um filho numa situação dessa? Mas eu achei que eu tinha que cumprir também o dever do jornalismo e ter o respeito com as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, em nenhum momento foi questão de, nossa, que pai frio, como é que ele conseguiu fazer isso? Eu não sei como eu consegui fazer, mas eu fiz preservando que o fato não chegasse para a mãe e para a esposa por um meio de comunicação. Porque eu sei a dor que é isso quando a gente faz para outras famílias. E da mesma forma que eu preservei o máximo que eu pude até hoje, por todas as famílias, apesar da dor, eu tinha que preservar para a minha família também, Carlos. Muita gente não entende, muita gente acha que eu fui muito frio, que eu não tive sentimento. Se sou eu desmaio. Eu me apego muito a Deus por essa escola filosófica que eu frequento.
Eu tenho um conhecimento sobre vida, eu tenho um conhecimento sobre morte. Morte é vida, né? A gente acha, a morte acabou. Não, ele apenas passou para um outro plano e um dia a gente vai se encontrar novamente. Ô, Carlos, como é que foi a virada dessa chave? Porque você estava ali como jornalista, você estava ali fazendo uma cobertura na sua página no Facebook, com o seu programa, profissionalmente falando. Como é que foi virar essa chavinha? Como é que foi você virar de repórter, de jornalista, virar pai daquela pessoa que estava ali? E dá para perceber que é exatamente nesse momento em que você percebe que é o seu filho, porque você dá uma respirada naquela live. Eu não sei se você tem consciência, se você já viu esse momento, mas você dá uma respirada naquela live e você fala, minha Nossa Senhora, que acidente feio. Ali dá para perceber que você já reconheceu o seu filho. Como é que foi virar essa chave e administrar tudo isso dentro da sua cabeça? Porque é o que é o mais impressionante, o jornalista aí encontrar o filho morto, né? Essa chave chama Deus. Eu tenho Deus no meu coração. E eu sei que Deus deu o melhor para o meu filho. E se ele deu o melhor para o meu filho, quem sou eu para não ter essa aceitação? Então, essa chave chama Deus. E agora? A neta tá vindo, é uma menina, né, que você já disse. Uma menina, Lara, 3 meses, há uma semana atrás ele fez o chá revelação. Ele estava muito feliz. Ele não tinha nenhum tipo de problema. Foi uma fatalidade, ele estava no local errado, na hora errada. E infelizmente aconteceu. Mas, como eu te disse, né, quem somos nós para querer não ter o discernimento e o entendimento para respeitar as vontades de Deus? Eu me apego a isso. O que a polícia, o que as autoridades falaram a respeito do acidente? O que aconteceu? Como é que o acidente aconteceu naquele ponto? E é um ponto... Você falou de 45 mortes, 44 mais, infelizmente, do seu filho. É um ponto perigoso e que é na área urbana de Araraquara. Como é que é o local do acidente? É a saída de Araraquara, quilômetro 76, sentido Araraquara-Ribeirão Preto. 100 metros após o último acesso que você pode ter à cidade, que é pelo Parque São Paulo, que é um bairro aqui. Ele havia passado pelo último acesso e andou cerca de mais ou menos 100 metros. É um retão muito bem sinalizado pela concessionária. São pistas duplas, porém não tem uma divisória central. É uma faixa amarela, indicando que ali não é permitido a ultrapassagem por estar próximo a um trevo. Meu filho estava na faixa da direita, sentido Araraquara-Ribeirão Preto, e o caminhão vinha pela faixa da direita, sentido Ribeirão Preto-Araraquara. Eu não posso afirmar, e nem vou ser leviano a esse ponto, de dizer que foi o caminhão que pegou meu filho, ou se foi o meu filho que pegou o caminhão. Eu conversei com o caminhoneiro. A princípio, pelo que foi ali, pelo local onde foi a pancada, foi meu filho que, infelizmente, com o veículo, atravessou para o outro lado. Eu não sei, ele pode ter tido mal súbito, ele pode ter adormecido no volante, porque era muito cedo, e pode ter sido uma falha mecânica, pode ter quebrado a bengala da roda, pode ter tido um estouro de um pneu, né? E infelizmente o motorista do caminhão, né, estava muito, muito abatido. Eu falei para ele, cara, pelo amor de Deus, não se culpe de nada, né? Foi uma fatalidade, né? Você vive na rodovia, você vai continuar tocando a tua vida. Ele, pelo amor de Deus, cara, você me perdoa. Eu falei, cara, eu não tenho que te perdoar de nada, foi uma fatalidade, foi um acidente, né? A pancada foi o carro do meu filho que invadiu a faixa, né? Muita gente, mas e se o caminhoneiro tivesse invadido o local do acidente, aonde a polícia rodoviária jogou a serragem por causa do vazamento de óleo de combustível, é na pista onde estava o caminhão. Então, infelizmente, por algum motivo, que eu não quero nem explicação em relação a isso, por algum motivo o carro do meu filho invadiu a pista contrária. Então, eu não tenho que fazer nenhum tipo de apontamento contra esse motorista, e sim, como eu te disse, eu estou orando para que Deus dê também paz de espírito para esse motorista. Como é que fica a sua vida profissional agora? Você tinha um programa que seu filho às vezes participava. Como é que vai ser a sua vida profissional? Eu acho que toda vez que você pegar um celular e entrar numa live, você infelizmente vai lembrar
desse episódio, dessa situação que você passou. A partir de agora, quem vai ser Carlos Baldassarri e como é que fica a página para os seus seguidores, para as pessoas que gostam e que acompanham você e que principalmente confiam no seu trabalho, Carlos? Olha, o Carlos Baldassarri vai continuar o mesmo, eu vou continuar com a página. Eu perdi meu amigo, eu perdi meu filho, eu perdi meu companheiro de jornalismo. Não sei como vai ser o programa da noite, porque o da noite ele fazia comigo, a gente faz um resumo do dia aqui no Balda News, e a gente dá brindes, a gente sorteia pizza, lanche, os patrocinadores estão sempre envolvidos com a gente. Então, o programa da noite é mais para interagir do que notícia. A gente apenas, no meio dos sorteios, a gente vai dando as notícias do que aconteceu naquele dia. O programa vai ter que seguir. Eu não sei como é que vai ser. Vou voltar com ele ao ar na segunda-feira, estou decidido a isso. E eu vou guardar esse luto eternamente. Eu perdi, como eu te disse, meu companheiro, meu amigo, meu filho. Mas eu acho que ele era jornalista, ele seguia os passos do pai, embora eu nunca provei muito isso, né? Eu falava, faça qualquer coisa, menos isso, meu filho. Mas ele me acompanha, né, desde os 12 anos, quando eu era repórter esportivo. Aliás, eu queria mandar um grande abraço para o Ivan. Eu tive muitas vezes aí, na década de 80, fazendo futebol com Ferroviária e Inter de Limeira, naquela conquista do título paulista de 86. Eu estive aí um dia após a conquista, cobri a chegada da Inter de Limeira, o título, o técnico Pepe, o centroavante era o Kita, né? Kita, alguma coisa, não lembro. O Kita. Era um timaço que a Inter de Limeira tinha naquela época. Então, eu penso assim, sabe, eu acho que o trabalho tem que continuar. Era a grande paixão do meu filho, ele adorava o que ele fazia. E é uma forma que eu tenho de homenageá-lo eternamente. Eu vou continuar com a página. Carlos Baldassarri, eu me coloquei no seu lugar. Quando eu fiquei sabendo, quando eu li a notícia do que tinha acontecido com você, eu me coloquei no seu lugar porque a gente, como jornalista e como repórter de rua especialmente, e que cobre especialmente polícia, a gente, às vezes, é isso mesmo. A gente chega no local, liga o celular e começa a falar e não sabe o que você vai encontrar pela frente, né? E eu não quero nem pensar em passar por uma situação como essa, mas eu começo a te admirar ainda mais, né? Por essa força que você teve, por aquilo que você passou e pela tranquilidade que você teve naquele momento de passar a informação, ser profissional ao extremo e depois vir e dizer, olha, é meu filho que está aqui e agora eu sou o homem falando aqui que eu perdi o meu filho nessa tragédia. Que Deus te abençoe, que você continue nessa caminhada, muito sucesso, a gente torce para que essa dor amenize, porque passar ela não vai passar, muita saúde para vocês e muita saúde principalmente para a Lara, que vem aí e que certamente vai ter uma lembrança muito bonita e muito agradável do pai, que infelizmente se foi nesse acidente. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade, Balda. Obrigado, Carlos. Um abraço a você, um abraço ao meu querido Ivan Júnior. Aí é outro nome, né? Na época eu conheci o Ivan Júnior. Um abraço para o Ivan. E eu acho que a gente tem que depositar tudo e pôr na mão de Deus e tocar a vida. Vai ser uma dor que eu vou carregar comigo para o resto da minha vida. Ele tinha um sorriso, ele tinha uma forma espontânea, a gente fazia umas brincadeiras, tipo umas pegadinhas, né? A gente fazia aqui com a página durante o dia, a gente dava dinheiro para as pessoas, vem cá, quantos anos você tem? Olha, eu vou fazer uma pergunta muito difícil para você, chamava charanga do Balda, ele tinha uma cornetinha lá, ele ia na cornetinha, e aí, por exemplo, a gente parava com uma pessoa, a gente procurava assim no centro da cidade ou nos bairros, pessoas bem humildes, simples, para que a gente pudesse fazer alguma coisa. Então, tipo assim, se você me permite, Carlos, escuta, vou fazer uma pergunta para você, você quer participar? Se você acertar, você vai ganhar R$50. Mas é difícil a pergunta. Não sei, a gente vai te perguntar alguma coisa. Se você responder, você ganha 50. Então tá bom, então vai. Como chama o seu pai? Sabe essas coisas assim? Que era uma forma que a gente ia para dar o dinheiro. A gente não ia para ver se a pessoa ia acertar ou não, né?
E isso ele fazia com muita maestria, ele fazia com muito amor, ele fazia com muito carinho. Ele era uma pessoa humana e ele tinha uma empatia fora do normal. Eu falo para você assim, né? Aqui os pessoal fala assim, nossa, Valda, vocês são muito bons. Eu posso até ser uma pessoa boa, né? Eu acho que a gente é bom quando a gente se dedica 100% naquilo que a gente faz. Independente se as outras pessoas vão achar se aquilo é bom ou não, você, Carlos, dando 100% daquilo que você faz, você dando o seu melhor para tudo que você faz, você sempre será uma pessoa boa. E se eu sou uma pessoa boa, quando eu morrer perto do meu filho, eu acho que eu vou para o inferno. Porque ele era uma pessoa simplesmente fantástica. Vai ficar uma saudade. A cidade de Araraquara está em choque. E o que ele está recebendo de orações é um negócio assim, que eu não tenho palavras para medir o carinho com que a população de Araraquara, com que a população de todo o Brasil, essa ocorrência, não queria jamais, né? Mas ela viralizou. Para você ter uma noção, eu recebi contatos de portais e emissoras de Manaus a Porto Alegre. Todos os grandes órgãos de imprensa, Bandeirantes, Globo, SBT, Record, todos esses portais, Terra, UOL, que são os mais conhecidos, todos me ligaram, todos quiseram que eu falasse algo, porque eu percebi que nas matérias, o que eles estão frisando? A vida de um jornalista, como é que é o nosso dia a dia, Carlos. Aconteceu comigo, eu espero que não aconteça com mais nenhum profissional da nossa área, mas a gente sabe que a gente está sujeito a esse tipo de situação, de numa determinada ocorrência, de uma fatalidade, de um acidente, de muita tristeza, que é o que a gente infelizmente acompanha, uma hora isso também nos surpreende. E eu, infelizmente, fui surpreendido, mas como eu te disse, eu me apego a Deus, e eu vou repetir, desculpa ser repetitivo, eu acho que Deus deu o melhor que Ele poderia dar para o meu filho naquele momento. Embora não seja agradável aos meus olhos, eu acredito que Deus deu o melhor para ele. E se Deus deu o melhor para ele, eu tenho que agradecer a Deus, porque é o melhor para ele. Se é o melhor para ele, infelizmente, apesar da dor, um dia eu vou ter o entendimento necessário para saber que foi o melhor para mim também.